Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Catarina, eu sou aluna de administração do curso da Multivix e nós vamos apresentar para vocês um estudo de caso do supermercado Preço Bom, onde a única saída que o proprietário via era o fechamento definitivo da sua empresa. E aqui nós vamos ver um pouquinho, né, que isso não é a melhor decisão e que outras tomadas de decisões podem ser feitas para que consigamos o sucesso no nosso negócio. Vou apresentar para vocês quem são as integrantes do grupo. Esse trabalho foi formado pela Carol, pela Carolina, né? Pela Jasmine, por mim, pela Raniele. O problema a ser apresentado para vocês é justamente a estrutura de uma empresa que ela é mal organizada. Com isso, nós trouxemos o organograma como o primeiro passo de solução desse problema, com as divisões, né, de cargos e questões hierárquicas de quem se reporta a quem eu devo responsabilidade, a quem eu devo obrigação. Então, isso é o primeiro passo para a gente entender a função de um organograma e de um contexto empresarial e organizacional. O primeiro problema que eu vou apresentar para vocês é sobre a moça que sai constantemente do caixa para ajudar os clientes idosos que reclamam da ausência de um suporte. A funcionária do caixa, ela exerce categoricamente a sua função de operadora. Então, a ausência dela do seu posto de trabalho vai acarretar numa insatisfação dos demais clientes, porque nós temos uma fila, pessoas esperando, o nosso tempo ultimamente é sempre muito curto, as pessoas não têm muita paciência. Então, como que a gente vai fazer um fechamento imediato de um caixa para que a moça saia do seu lugar, né? Ou seja, uma função de estreita amplitude, ou seja, a saída dela, o deslocamento dela para outra função, acarreta em problemas para aquilo que ela exerce. Então, assim, tirar ela do seu local de trabalho não vai solucionar o gap da organização, que é a falta de um suporte. Então, todas as vezes nós iremos ausentar a operadora de caixa para atender o cliente, para sanar a insatisfação do idoso e trazer uma insatisfação para os demais. Então, assim, nessa situação, o que nós propomos? Que, primeiramente, ela entenda, né, sobre o seu desdobramento de cargo, de modo que ela compreenda quais são as suas funções e atividades. Outra implantação foi a contratação de um Posso Ajudar, que é uma pessoa, né, que esteja apta, né, para atender esses idosos e que essa pessoa tenha um cargo de uma maior amplitude, ou seja, totalmente amplo, para que ele consiga suprir a deficiência que os idosos têm, né, da dificuldade do dia a dia. Deixar também claro em evidência para a colaboradora que a sua ausência sem autorização ou sem informação prévia, ela acarreta em problemas para a empresa, porque ela é o ponto final do comércio, ela é onde as pessoas efetivam suas compras. Então, assim, estruturar uma organização amplia e permite um maior campo de visão, o que perante os meus valores pessoais podem estar correto, nos valores profissionais são incorretos. Então, assim, foi o primeiro passo que nós achamos para essa solução. O problema número 2 fala sobre o repositor, que reclama que os idosos enchem o saco e que a função dele é cuidar das gôndolas. Sabemos que em uma empresa é de suma importância definir e deixar claro a todos os envolvidos quais são suas funções e como devem ser executadas. O repositor, ele está em um campo de auxílio e de consulta maior, ou seja, ele está em um cargo de maior amplitude, com possibilidade de sofrer pequenos ajustes. Então, o que foi proposto nessa situação é que alguém proporcione a compreensão dessa função e alguém que possa qualificá-lo não só a repor as gôndolas, mas também auxiliar no atendimento ao cliente, né? Que é basicamente a função dele, é repor as gôndolas, os produtos e também direcionar os clientes ao setor desejado. O problema número 3, ele fala sobre o açougueiro, que é o funcionário mais antigo da empresa e é primo do dono, e não obedece às regras, né? Não obedece às ordens dadas pelo gerente recém-contratado.
Sabemos também que é fundamental em uma empresa que o funcionário reconheça e aceite a sua função, e que também siga o cumprimento das regras. Por se tratar do funcionário mais antigo, ele fazia o que lhe dava na telha, mandava e desmandava em funcionários, e isso ocorre talvez por falta de um treinamento adequado, né? Um bom treinamento, e principalmente por falta de comunicação. Então, o que foi proposto nessa situação é que o gestor tome as medidas necessárias para resolver essa situação, desenvolva parâmetros claros acerca das regras e funções e que mantenha uma comunicação constante com o funcionário e que faça ele entender que seguir regras é importante, tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto para o bom desempenho da empresa. E que, por fim, o gestor ache uma maneira eficaz de controlar situações adversas no ambiente de trabalho. No caso 4, nós temos o seguinte problema. Alguns funcionários dizem que estão trabalhando demais, enquanto outros alegam que estão desempenhando funções que não estavam descritas inicialmente no seu contrato. Então, neste caso, nós aconselhamos a contratação de pelo menos um colaborador. Após essa contratação, é indicável que o administrador sente com cada funcionário e elabore um fluxograma descrevendo as suas atividades, ou seja, as atividades que cada funcionário irá desempenhar. Com isto, nós temos o intuito de informar o funcionário quais são suas atividades e também alertar a importância delas e quais os prejuízos que podem ser acarretados caso ela não seja executada de uma maneira correta. O caso 5 nos diz que o diretor ele está cansado de tanto problema e a única saída que ele vê é vender o supermercado. Neste caso, nós propomos a contratação de um administrador ou de uma empresa que preste consultoria. O diretor ele está imerso nesse conflito. Então, é difícil para ele encontrar uma saída. Quando nós temos uma visão externa do problema, é mais fácil analisar e propor medidas tratativas para cada coisa. Então, o administrador ou a empresa de consultoria seria para isso, para pegar de uma visão externa todos os problemas que afetam aquela equipe, propor medidas para chegar a uma solução. As ferramentas que nós utilizamos como forma de organização foi o organograma, para os funcionários terem ciência de quem se reporta a quem é subordinado a quem eu devo responsabilidade, quem eu devo obrigação. O desenho organizacional como maneira de ter a ciência de como o poder decisório é distribuído, como é a estrutura da empresa, se é uma estrutura rígida, uma estrutura flexível, como as responsabilidades são distribuídas e quais os cargos, como os cargos são distribuídos, o desdobramento de cargos, porque com isso os funcionários eles têm uma visão daquilo que é a função deles, de como eles exercem, o que é obrigação, evitando assim aqueles conflitos internos de isso não é função minha, isso não é obrigação minha, ou aquela famosa frase, eu não sei, eu só trabalho aqui. Então, para uma empresa é muito importante a gente ter isso desenhado de comunicação a todos, que todos tenham ciência disso. O recrutamento e seleção, que nós utilizamos também dessa ferramenta, justamente para que os funcionários não se sintam desmotivados, porque o acúmulo de função traz essa desmotivação para os funcionários, e o modelo de arranjos e cargos, que é justamente a questão de trabalhar a parte contingencial, que é fazer atividades desenvolvidas utilizando o trabalho de autodireção e autocontrole. Para encerrar, nós esperamos ter ajudado o diretor do supermercado com essa consultoria e não só ele, como também administradores ou diretores de empresas que estejam passando pela mesma situação. Vale ressaltar também a importância de um bom processo de recrutamento e seleção.
Ao montar uma equipe, tenha certeza que você está colocando as pessoas certas nos cargos corretos. Por quê? É importante selecionar pessoas que se adequem ao perfil de cada cargo. Então, nós queríamos agradecer a todo mundo que conseguiu chegar até aqui sem pular nenhuma parte. Vocês são maravilhosos. E lembrar que, para evitar aglomerações, reuniões e afins, essa consultoria está sendo gravada por conta, da pandemia que nós estamos vivenciando no mundo inteiro. Hashtag fica em casa. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move